Olá, eu me chamo Eric Samuel e estou aqui para falar um pouco sobre o que se trata esse incrível projeto que é o Orçamento Inteligente. Sem mais rodeios, vamos ao que interessa. Eu, juntamente com a minha equipe, ao nos depararmos com o crescente problema que é a alienação e desorganização que as pessoas e famílias têm com suas finanças e seus gastos mensais, nos prontificamos a trazer a elas uma alternativa, uma solução. Uma forma de conscientizar as comunidades a como ter um maior e melhor controle financeiro de suas vidas. Ainda nesse vídeo, iremos te informar os principais problemas de se ter uma vida financeira desorganizada. Traremos a você uma maneira de corrigir sua desorientação e disponibilizaremos na descrição uma ferramenta capaz de organizar e administrar seus gastos mensais. E por fim, como um bônus, vamos te mostrar algumas formas de como você pode investir e multiplicar todo o dinheiro economizado com o nosso projeto Orçamento Inteligente. Olá, meu nome é Thiago. Vou falar sobre alguns problemas financeiros que são enfrentados por parte da população brasileira. De acordo com a Confederação Nacional de Dirigentes e Lojistas, CNDL, e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, de março de 2023 a março de 2024, a inadimplência teve um crescimento atingindo 67,18 milhões de consumidores, tendo assim um aumento de 2,67%. Desde a pandemia, as famílias se endividaram muito, chegando a patamares altos, onde essas dívidas se tornaram difíceis de serem pagas. Essa é uma situação que se demora a se ajustar. Muitas famílias ainda estão se reequilibrando, os consumidores estão voltando aos seus empregos formais, mas ainda com a renda mais baixa e com muitas contas a pagar atrasadas. O crescimento do indicador anual se concentrou ao aumento de inclusões de devedores com tempo de inadimplência de 1 a 3 anos, tendo em média de 18,68%. A seguir veremos a participação por faixa etária. O número de devedores de participação mais expressiva em março de 2024 está na faixa etária de 30 a 39 anos, com a estimativa são de 16,57 milhões de pessoas registradas no cadastro de devedores nessa faixa etária. Já na participação por valores de dívida, em março de 2024, cada consumidor negativado devia em média R$ 4.397, na soma de todas as suas dívidas. Além disso, cada inadimplente devia em média 2 empresas credoras, considerando todas as suas dívidas. Os dados ainda mostram que cerca de 3 a cada 10 consumidores tinham dívidas de até R$ 500. Na participação por tempo de prazo, vimos que maior porcentagem de tempo de atraso de dívidas é de 1 a 3 dias, que pode ser por ocasiões como esquecer ou não ter a quantia da dívida na hora. Controlar as finanças é essencial para evitar dívidas, alcançar os objetivos financeiros e ter segurança econômica. Uma planilha financeira é dividida em seções claras para receitas, despesas e saldo. Ao preencher esses campos com seus respectivos valores, é possível ter uma visão muito mais clara de como é a gestão financeira de um indivíduo, quais são seus principais gastos e suas principais receitas. É de extrema importância que cada transação realizada seja registrada na planilha financeira, dessa forma não haverá problemas com divergências de valores referentes a saldos ou dívidas. Claro que uma planilha financeira não deve apenas para anotar o que se recebe ou o que se gasta. Ao ter noção de quais são os principais gastos e qual o impacto esse gasto tem em cima de uma receita, é possível realizar planejamentos a fim de evitar gastos desnecessários e poupar de forma mais eficiente. Poupança e investimentos. Uma introdução rápida para a arte de guardar dinheiro. Escassez de investimentos no Brasil. Segundo o relatório Raio-X do investidor brasileiro realizado pela Ambima em 2022,
Ele mostra pra gente que cerca de 61% dos brasileiros são considerados como não investidores e apresenta também 2 pontos que contribuem para essa alta porcentagem. O primeiro é o desconhecimento popular de instituições financeiras e o segundo mostra que as classes mais pobres não conhecem maneiras de poupar dinheiro comparado às outras classes. Continuando, eu vou apresentar agora alguns conceitos importantes no que se diz respeito à poupança e investimentos. O primeiro deles é a carência, que é o período que o dinheiro precisa ficar sob posse da instituição financeira. O segundo é a rentabilidade, quando o seu dinheiro renderá em determinado momento. O terceiro é o risco, que é a possibilidade de prejuízo em operações financeiras. E o quarto é a liquidez, o quão fácil o investimento pode ser transformado em dinheiro. Agora eu vou apresentar algumas maneiras de poupar o dinheiro. A primeira delas é a caderneta de poupança, a maneira mais tradicional e popular de poupar dinheiro. As principais características da caderneta de poupança é o seu baixo rendimento, o seu baixo risco e a sua alta liquidez. Outra maneira de poupar o seu dinheiro é através do CDB. O CDB ele é um título bancário de alta liquidez e baixo risco. Normalmente, ele é indexado pelo DI. Existe também o Tesouro Direto, que é um título público federal de baixo risco e rentabilidade moderada, indicado para investimentos de longo e médio prazo. Temos também o LCI e o LCA, que são aplicações bancárias seguras que rendem mais que a poupança e que possuem um alto prazo de carência. E por fim, temos a previdência privada, aplicação destinada à aposentadoria. É um investimento de longo prazo e muito rentável. Um dos fatores que contribui para o baixo número de investidores no Brasil é a falta de educação financeira adequada, que é um dos principais motivos. Muitas pessoas não têm conhecimento sobre as diferentes opções de investimento e como funcionam. Sem essa base, fica difícil para a maioria confiar em investir o seu dinheiro. Outro fator importante que colabora negativamente para esse baixo número de investidores no país é a desconfiança. Muitos brasileiros têm desconfiança em relação ao sistema financeiro devido às crises econômicas passadas, como a hiperinflação dos anos 80 e 90 e o confisco das poupanças em 1990. Essas experiências deixaram um legado de desconfiança nas instituições financeiras. Por fim, meu nome é Guilherme e estarei fazendo algumas considerações finais. Primeiro, esse projeto foi o resultado do esforço de todos os integrantes, até daqueles que não participaram da apresentação. Todos colaboraram com o planejamento, pesquisa e execução do orçamento inteligente. Segundo, o intuito da nossa pesquisa é introduzir a ideia de planejamento financeiro e investimento e jamais deverá ser levado exclusivamente como um completo e definitivo guia para investimentos. Dito isso, é de extrema importância considerar o planejamento orçamentário para poder viver de maneira próspera e usufruir ao máximo seu patrimônio. Desejamos a todos que estejam assistindo um ótimo dia e uma vida financeira próspera.